Esta chamada está sendo gravada. Sim, está sendo gravada. Bem, o negócio é o seguinte, cara. Aqui acho que a gente não precisa de nada. Você já conhece bem essa parte, tá? Uhum. Do que eu tô passando aqui, tá tranquilo. O que que ela chama de função inversa? Só É o que para. eu tô procurando aqui. Nesse slide não tem nada de função inversa, tá? Nada. Absolutely nothing. Deixa eu ver a 7, então. É que isso, na verdade, pelo que você está passando, é integral, não é? Função log natural, ela falou sobre inversa antes, mas não tem nada de função inversa aqui, não. É no 7. Deixa eu mandar o 7 também. Aqui já parece ter algo de função inversa. Deixa eu apagar. Já está parado aqui. Muito bem. Muito bem. O que é que nós temos aqui? F de x igual a 7 menos 2x. Beleza. O que que ele está fazendo aqui? Ele quer inverter essa função. Por quê? Sei lá. Existem muitos motivos para você inverter a função, tá bom? Por hora ele só quer mostrar para você como é que inverte. Uhum. E inverter, resumidamente, é isolar a outra letra. Qual é a letra, qual é a variável, né, entre aspas, que está isolada aqui? É o y, né? Uhum. Y é igual a 7 menos 2x. A ideia, então, é isolar o x, deixar x igual a alguma coisa, sacou? Uhum. Daí vai dos domínios teus da matemática para isso. Isso aqui, assim, em comparação com as coisas que eu já vi você fazendo, é muito fácil, né? Uhum. É, Isso, essa equação também ajuda bastante, né? sim, com certeza. Claro, aí que tá, isso é um ponto importante que você falou. Existem equações que é impossível você isolar outra letra, tá? Tá. Então, talvez você não precisa nem se preocupar com isso. Tá? Daí, tipo, é isso. Daí ele tá mostrando aqui como é que fica a função inversa, né? A função inversa, ela, bem, continua sendo uma reta, né? Uhum. E ela tem essa característica interessante que meio que no meio dela aqui, ó, passa a y igual a x, no meio da interseção das duas aqui. Mas isso é só uma característica visual bonitinha, assim, a gente não precisa se preocupar muito com ela. Isso não é uma peculiaridade dessa função, né? Das inversas, no geral. Sempre das inversas, Tá. exatamente. Toda inversa ela vai ter essa característica aí. Compara as duas. Muito bem. Então, para encontrar uma inversa, é só isolar outra letra. Daí as inversas, elas trazem algumas características, né? Mas do jeito que ela explicou aqui, meu Deus, tô horroroso. Eu acho que eu não vou usar esses. Bem, se bem que é o que ela te ensinou, né? Talvez seja interessante eu me adaptar a eles. Ele está perguntando aqui, essa função tem inversa? Né? Bem, antes de fazer a conta, a gente pode verificar características da função para ver se ela tem inversa. A característica importante aqui, né, para ela ter inversa, a gente saber antes de fazer a conta, é se ela é bijetora. Né? Ela precisa ser bijetora para ter inversa. O que é Hum. uma função bijetora? Uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. O que é uma função injetora, por exemplo? É uma função em que, vamos dizer assim, todo valor de x vai te causar um valor de y diferente. Oh, como assim? Uma reta, por exemplo, tem isso, né? Uhum. Viu que a reta dava para inverter, né? Agora há pouco foi o exemplo. Todo valor de x te causa um valor de y diferente, né? Sempre. Tu nunca vai ter valores de y repetidos. Ah, onde que isso ocorre, professor? Ocorre na parábola, por exemplo. Dois valores de x diferentes
causam mesmo Y, né? Uhum. É o X', o X das linhas lá do Bhaskara, né? Eles causam zero. Eles causam a mesma resposta zero. Aqui eu peguei qualquer outro valor. Mas então, por exemplo, a parábola, a função x ao quadrado, ela não é injetora. Beleza? Uhum. Ah, mas ela é uma função tão bonitinha. Será que ela não tem inversa mesmo? Não tem. Vou pegar, por exemplo, um caso bem clássico aqui. O y igual a x ao quadrado. Se a ideia é isolar a outra letra, então eu posso passar o x para o outro lado. E para deixar x igual a alguma coisa, essa é a ideia, né? Eu vou ter que aplicar dos dois lados, certo? É? Uhum. Isso. Só que quando eu aplico a raiz quadrada, eu tenho mais ou menos a resposta, não é? Certo? Sim. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Mais ou menos 2. Ah, tá. Ah, entendeu? Por isso Uhum. que não é função, porque isso aqui não existe na matemática. É só um negócio que a gente usa para indicar, né, que tem as duas possibilidades. Tu nunca vai ter uma função que tem mais ou menos na frente, certo? Uhum. Entendeu a ideia? Entendi. Ótimo. Então, por isso que ela não é injetora. É, por isso que ela não é inversiva, porque ela não é injetora. Agora, o que que é uma sobreejetora? Ver se ela fez um desenho aqui para ensinar sobreejetora. Não fez, só fez um injetor. A Então, só função de sobreejetora. primeiro. Desculpa te cortar. Só função de primeiro grau que vai ser inversível? Não, eu acho que as funções que são. É, por exemplo, função exponencial, seno, cosseno. A maioria é. A Uhum. maioria que a gente trabalha é. Agora, beleza, você entendeu o que que é uma injetora. Uhum. Uma Um X injetora ou um Y. então, se eu fosse escrever em palavras, eu diria assim: para cada valor do domínio, teremos um valor na imagem. Tá. Diferente. Isso aí. Muito bem. Isso é injetora. Tem um negócio que eu detesto em dar aula online, é esse aplicativo. Mas não tem melhor, incrivelmente. Ah, agora, sobre a ejetora. Se eu for definir teoricamente, eu vou dizer que é assim. A função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem da função. Bem, o que é contradomínio e o que é imagem, né? Você pode estar se perguntando. Contradomínio é o espaço matemático onde a imagem da função está. Imagem, né, é um pouco mais fácil de entender. São os possíveis valores de y da função. Ok? Sim. Por exemplo, essa funçãozinha extremamente conhecida aqui. Essa função, ela não é versível. Ok? Que vai dar mais ou menos. Bem, poderíamos pensar lá na questão da injetora, mas vamos pensar pela questão da sobreejetora agora. Uhum. Ela não é inversível por quê? Porque apesar da imagem estar no R2, né? Afinal de contas, as respostas aqui são respostas que estão nos números reais, certo? Os números Uhum. reais, né? Que são os números que têm fração, decimais, raízes, certo? Uhum. O problema é que essa função não aceita todos os números reais como resposta. Essa função aqui só vai ter números positivos como resposta, certo? Sim. Uhum. Então, vou escrever isso. Nós sabemos que a raiz quadrada, apesar de estar definida,
apesar de ter suas respostas definidas nos reais, ela não aceita Negativo. números negativos. Ou seja, a imagem dela não é igual ao seu contradomínio. Então, não é sobrejetora. Beleza? Uhum, Just like that, man. Não tem nada de ficar fazendo bolinha, essas viadagens aqui, ó. Não precisa se preocupar com isso, beleza? É uhum, super tranquilo, super mais tranquilo que isso. As professoras de matemática, meu irmão, elas gostam de complicar esse assunto de injetor e sobrejetor. Adoram, adoram, adoram. E eu tô te dizendo aqui que é só isso. Se você entender que é possível que a sua função não tenha todos os números dos reais como resposta, se você perceber isso na sua função, significa que ela não é sobrejetora, beleza? uhum. Aí você sabe que não dá para inverter também. Tá. Né? Quem que seria o inverso disso? Primeiro, vamos ver o gráfico disso, né? Quem que é o gráfico da raiz, né? Para você entender pelo ponto de vista gráfico. Te mostrei pelo ponto de vista algébrico, lá na outra função, né? Esse é o gráfico da raiz quadrada. Inverter, como você viu, é meio que girar, né? Girar 90 graus. Você viu isso lá no desenho da sua prof. Uhum. Não existe nenhuma função que é isso na matemática. Que é um pedaço pro lado esquerdo, assim, um pedaço de uma parábola pro lado esquerdo, entendeu? Sim, Então, por justamente. isso que. Então Não, por isso. justamente pela definição, entendi, de raiz Isso. quadrada. É. Isso aqui, vamos dizer assim, seria eu, entre aspas, inverter o gráfico disto, né? Isso aqui é o raiz de x, e inverter graficamente é girar 90 graus, vamos dizer assim. Só que isso aqui não tem nenhuma função que descreva isso. Então é impossível, não tem inversa mesmo, beleza? Uhum. Massa. Então falamos aí o que tinha para falar de inversa, tá? Não tem muito além disso. Será que tem alguns exercícios desse assunto aí que ela tenha passado? Aqui, tem uma inglês, eu acho. É que esse inglês é muito ruim, acho que ele é pesado, o sistema não é grande coisa, ele é lento, lento, lento. No stress, man. Exercícios. O livro que ela passa, quando fala de derivada, eu não, assim, só um parêntese. Tem uns exercícios, mas assim, são bem boçais, que ela cria uma situação hipotética para você chegar na função primitiva, aí você tem que achar o C. Ela dá um ponto dentro de uma historinha, tipo, se já sei a função de custo, não sei o quê, se a produção é tanto e o custo total é tanto, qual é a função de custo inteira? Tipo, só que assim, eu nunca vi ela colocar esse exercício nenhum, porque são as coisas bem boçais. Entendi. Eu te falei sobre isso na aula de ontem, né? Sim, sim. Não é que eu tô passando exercícios agora que eu lembrei disso e assim, as coisas fáceis ela não cobra. Função, log. Não, o exercício que ela coloca aqui só vai até log. Desgosto gráfico, achar área. Não, não tem. Função inversa. Ah, não, ela fala aqui, tem os exercícios tal, ache dy sobre dx. Dy sobre dx é inverter, não é? Mostra aí, velho. Manda uma Tá. fotinha para entender direito. Vamos ver. Mandei. É o do meio. Ah, vamos ver. Esses aqui? Ah, sim, sim, sim. Bem,
Isso aqui não é a inversa, tá? Isso aqui é outra coisa já. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, como é que nós vai fazer isso aqui, filho? Bem, a gente tem que usar uma técnica que nós não vimos ainda. Ele está mandando fazer essa diferenciação logarítmica, né? Uhum. Coisa nova, eu vou mostrar na prática aqui, tá? É uma das matérias que a tua professora passou. Uhum. 8 ou 6, não lembro agora. Ah, que a gente ainda não chegou na linha, né? Não. Mas já estamos alcançando teus colegas aí, velho. Bem, o que que vai rolar aqui? Pô, acabei de ter que pagar o chat GPT Terminator lá de R$ 1.500, tá louco? Tudo para prazer dos meus alunos. Então o negócio é o seguinte: y igual a essa parada toda. O que que a gente vai fazer aqui? Aplicar log dos dois lados, em especial ln, tá bom? Então Uhum. você tem que ter em mente aí as propriedades de logaritmo, Uma pergunta bem retardada. LN é log de quê? do número e. Tá. N no sentido de ser indefinido ou N constante? Tipo pi, E. Que? Acho que tu tá viajando. O ln é o log do e, velho. Ah, do E. Sim, sim. Tá. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Uma vez que nós temos o log, né? Uma vez que nós temos o log aplicado, nós vamos usar regras. Uhum. Nós sabemos que existem regrinhas de log que nos permitem, por exemplo, nesse caso, quebrar esse log em três, porque está rolando multiplicação dentro do log, certo? Uhum. Então, a gente sabe que existe uma regra que diz que multiplicação dentro do log dá para escrever a soma dos logs. Então vai ficar o ln de x ao quadrado mais o ln de x na menos um ao cubo mais o ln x mais um à quarta. Só no segundo ali que tem um quadrado. Isso. Mas tanto faz. A questão é que, uma vez que está aqui quadrado, cubo, Não, quarto. não. Não, dentro do x menos Ah, um, tá, uma tá. terceira, sim. Esqueci. Muito bem. E daí a questão é a seguinte: como as coisas que estão dentro desses logs elas estão elevadas a potências, por regra a gente pode passar essas potências para Tá frente. fora. Né? Eu acho que você tá bom aí nessas regrinhas, hein? Importante saber bem as regras de log. Tu vai usar isso para sempre. Na tua área mesmo aí, cara, logaritmo é usado o tempo todo para escrever gráficos, né? De coisas assim, de administração, né? Por exemplo, quando a gente vai ver o gráfico do Bitcoin, né? O gráfico do Bitcoin é um negócio escrotíssimo, porque ele cresce muito rápido, assim, no Uhum. começo. Daí, em vez de a gente ver ele no formato normal, a gente vê ele no formato logaritmo. Daí ele já é uma coisa um pouco mais alinhada, entende? Uhum. Depois eu te mostro, é que eu não gosto de ficar vendo o preço do Bitcoin. Toda vez que cai, eu perco muita grana. Muita grana mesmo, a ponto de eu não Sim. precisar trabalhar um ano, assim. Então eu prefiro nem ver, tá ligado? Anyway, é, tá aí, né? Com alguma simplificação. Eu acho que é o que dava para fazer. E agora o que que a gente vai fazer aqui, né? Já que a gente está querendo o diferencial. Nós vamos fazer a derivada. De novo, né? Derivada dos dois lados, todos os termos, né? Acontece que nós temos o y aqui, x, né? E nenhum deles está isolado. Tipo, tu não tem a função y igual aqui, entende? Uhum. Então, quando a gente não tem essa possibilidade, nós fazemos uma coisa chamada derivação implícita, tá bom? A derivação implícita não muda nada, por exemplo, nos termos de x aqui. Tá. É só fazer as derivadas normais.
Então, os termos de x eu já vou derivar. Vamos lá. Eu já te ensinei, né? Que é simplesmente o ln de x é a derivada de quem está dentro por quem está dentro, certo? Uhum. Isso está lá na tabela. Tá. É u' sobre u, né? Sendo u quem está dentro. A derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Agora tem esse cara aqui para derivar, que também não tem segredo. Nós estamos fazendo implícita, né? Que fique claro isso, que era uma das matérias que a sua prof também pediu, eu acho. Uhum. Bem, eu vou derivar isso aqui como se fosse x, né? Então, quem que é a derivada do y? É a derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Beleza? Tá. Mas, além disso, tal qual na regra da cadeia, nós temos que multiplicar por dy dx. Porque a variável que eu estou derivando aqui era em x, né? Por isso que eu derivei tranquilamente o lado direito. Derivei em Uhum. x. Mas aqui é um y, não é? Então, beleza, eu derivo como se fosse x, mas tenho que multiplicar pela derivada dy dx, entendeu? Tá, para Uma apontar que regra, é, mas não é. Sim. é uma regra. E é como se fosse a regra da cadeia, né? Quando a gente está fazendo a regra da cadeia, não é mais ou menos isso? É a derivada de um bicho vezes o dy dx, do jeito que eu te Uhum. ensinei lá? Pois é. Sim. Tá bom, né? Que agora a única coisa que a gente precisa fazer aqui é isolar o dy dx. E assim nós teremos o diferencial. Então, como o y está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, certo? Uhum. Então eu não vou nem, ó, ser bem preguiça mesmo. Só que, por hora, né, nós temos esse y. E é feio deixar y numa derivada de y, né? Então o que a gente vai fazer para sumir com esse y? Vamos lembrar que isso aqui é y, certo? Tá. Então, eu vou simplesmente copy-paste a parada aqui. Vou mandar esse maninho pra cá. E vou. Beleza? Uhum. Derivations, utilizando a tal da regra do diferenciação logarítmica. Beleza? Diferenciação logarítmica é que você pegou uma equação que você, em princípio, não sabe resolver, você botou log em tudo para ficar uma coisa inteligível a partir das regras. Basicamente é isso. Perfeito. Tá. É uma outra forma de fazer diferenciais. Quer tentar fazer aí a 10? Tá. Tranquila, tranquila. Eu vou colocar ela aqui. Right? Eu vou te Uhum. enviar aqui, tá bom? Deixa eu te enviar aqui. Porra, eu nunca sei, mas acho que é isso. Tá aí. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa que, assim, não é muito honesta, mas pelo que eu entendi, é o que está todo mundo fazendo, inclusive é o que ela quer que faça. Eu tinha comentado com você a questão da nota, né? Que a nota dela, ela meio que diz que dá, entre aspas, dá de graça 3,5 pontos, que são os testes. E geral tá fazendo com esses aplicativos de IA. Só que parece que disseram que o chat GPT dá muito erro. Aí tem gente usando um que chama Photomatic, que eu estou usando também, e tem um outro. Wolfram. Eu acho que é isso aí mesmo. Os Sim. dois são ok, um é melhor que o outro. Wolfram é maravilhoso, Photomath nunca precisei usar. Mas é Esse Photom... porque eu
Hum, Eu uso um combo diferente. Eu sei que no Photomath tu bate a foto, ele já resolve, né? Mais ou menos. uhum, Eu prefiro usar um software que identifica os caracteres, uhum, mas é porque eu tenho esse costume, né? E eu tá, gosto porque o Wolfram é uma ferramenta muito mais poderosa que o Photomath, porque o Wolfram já é tipo, já tem 2 décadas já que os caras pesquisam. Então uhum, é muito poderoso. Então eu prefiro jogar no Wolfram, mas para isso eu preciso de uma ferramenta que identifique os caracteres. Por exemplo, eu não posso pegar essa imagem aqui e jogar no Wolfram, entendeu? tá, Ó, aqui tá o Wolfram. Tem o Wolfram GPT, né? Nunca mais usei ele. Eu não posso jogar a imagem aqui, tá vendo? uhum, Mas eu posso fazer o seguinte: eu pego isso ao trampo, mas eu faço. Daí ele identifica, tá vendo? Aí uhum, eu venho no Word, copio, porque a linguagem do matemática, que é o Wolfram, é a mesma do Word. Venho aqui e ele faz, entendeu? O Wolfram realmente não tem erro. Faz tudinho. Eu tenho que até fazer o login aqui. Tô há bastante tempo sem usar, tô usando mais o chat GPT mesmo. E aí, o chat GPT erra mesmo, de que estavam falando, que tudo que eu fiz, eu estava batendo, Photomatic com o chat GPT. Eles não deram resposta diferente em nenhum momento. O GPT erra bastante matemática básica. O Ah, Wolfram tá. nunca erra matemática básica. O Wolfram pode ter certeza absoluta. A conta tá Uhum. certa. Para o ChatGPT, não, não dá para ter certeza, entendeu? Não dá para dizer também que ele erra tanto, assim como a turma diz. Mas ele erra. Não dá para confiar 100% não. Para ter 100% de certeza, só usando o Pro Mode lá, que é o que eu pago, né? Uhum. Só que eu pago 1.000 e pouco por mês. Sim, é o que você falou agora há pouco. É, mas eu uso muito, tá louco, vale a pena. Mas tem o Gemini, né, da Google, muito bom também. Esse 2.5 de graça aí, o novo, vale a pena também. Gemini, anotei esse nome aqui. É o Gemini, é o IA da Google. Tem falado de Psique, né, que derrubou todo mundo. Acabou com a grana da galera que investia nisso. Que veio da China e é super simples de usar, super barato. São opções aí. Mas o bom mesmo é você não depender disso aí, cara. É, mas Porque senão o cara fica burro. sim, mas os próximos testes. Tem que usar, tu tem que aprender a usar para aprender a matéria, né? Cara, ela dá 45 minutos para fazer esse teste que você tá vendo, não tem como. Ah, tu pode mandar para mim que eu faço para ti, mas eu cobro um pouquinho. Não, se você cobrar e fizer, estamos fechados. Se é sábado, 9 horas da manhã. Sábado às 9, deixa eu ver se tem É, alguma coisa. Não tenho. então Tem que ser, fechou. velho. Tem que ser. Então estamos fechados. Depois eu te passo os preços ali, coisas assim, beleza? Tá bom. Não, que para você, da última vez, você pegou uma equação, acho que foi por definição, que eu fiquei 1 hora e meia, que foi justamente a que eu não consegui terminar, você fez em 10 minutos. Então, É, se é pra garantir a nota aí, mas vale isso mesmo. Depois a gente aprende, né? não, exato. Essa é a ideia. Não, então beleza, tá fechado. Sábado 9. Aham. Depois eu te mando lá uns textinhos que eu sempre mando em situações dessa e a gente fecha. Tá. Cara, é que assim, obviamente nem toda equação vai cair nessa situação aqui, mas assim, por enquanto é bem bobinho, tipo essa que você passou, né? A derivada sobre o que tá dentro, mas vai ser uma cadeia de somas e é isso, né? Exato. Mais 3x3 menos 5. Esse, por acaso, assim, a lógica é bem parecida com o que você fez.
Sim, sim, é a mesma lógica. É só pra treinar mesmo. É que tem uns aqui que vão ter. Como é que é o nome? Vão ter numerador e denominador. Aí deve ser um pouco diferente, né? Deve ter outra regra para aplicar. X igual a y vezes isso aqui. Olha, isso é isso. Então, x menos 4 vezes x menos 3, x menos 5 vezes mais 2 x 2 3 mais x 2 dividido por 3 x 3 vezes 5. Assim, eu acho que não tem muito o que errar se eu errei foi matemática idiota, mas assim, fica um monstrinho. Esse monstrinho tá bom ou precisaria simplificar? Olha aí, por favor. Ahn, bem, eu parei também aqui, né? Então tá parado aqui. Não precisa simplificar, não. Até daria. Não, dá, sempre dá, mas. Daria pra cortar o mínimo múltiplo comum desses caras com isso. Mas se, tipo, vou chegar aí, É. acabou a questão. Acabou. Quer saber? Eu acho que eu vou simplificar o meu aqui. Vou simplificar o meu aqui. Gostei. Não tinha reparado que ficava tão bonito. Ó, o que eu vou fazer aqui? Vou manter isso aqui. E agora eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui, beleza? Uhum. Mas não corta tudo, né? Por isso que não fica tão legal. É, vai ficar ainda alguma coisa. No meu caso, né? Talvez no teu corte. Eu não lembro se no teu corta. Deixa eu ver o teu aqui. O teu corta tudo, porque o teu não tinha expoente, né? Tá vendo? O teu Y não tem expoente. O meu tinha expoente. Uhum. Então, pelo fato do meu ter expoente, eu não vou conseguir cortar tudo, né? Tipo, X, corta só com um xizinho aqui. Vai sobrar um termo ali em cima ainda. E vai. Embaixo não vai sobrar nada, né? Mas. Mesmo assim não fica legal, né? É, vai Não continuar vale o grande. empenho, vamos dizer assim. Uhum. Na real, na minha opinião, não vale o risco de errar. Exato, o risco de errar. Sem falar o tempo em prova que tu perde, esse tipo de coisa, né? Mas pegou aí, ó, já vimos quase tudo que tu precisa. O que mais Sim. falta ali da lista que tua prof passou? E amanhã já tem aula de novo e depois do teste tem aula de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, nós já vimos até aula 7. Na próxima, amanhã, né, nós podemos ver já as EDOs, né, equações diferenciais. Deixa eu ver Ah, aqui. na aula que vem a gente já vê a 8 e a 9 já. Tranquilo. Tá. Que isso que a gente viu foram as logarítmicas, né? Agora. Sim. Eu, antes de terminar a aula aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar um livro. Na verdade, é uma apostila também. É, desta parada. Cadê? Na verdade, falta diferencial, né? Falta nada não, filho. Aqui, esse livro da Baea.
Não, desculpa, você tá falando, eu cortei com a lista. Diferencial a gente ainda não fez, é o próximo item, né? Sim, é isso que nós vamos ver. Tá, Eu já te mandei um livro exatamente dessa matéria, beleza? tá. Show de bola. Então, se tu quiser Beleza. ir dando uma lida aí Tá. nas coisitas, acho que vai ser legal. Não, agora eu vou continuar fazendo esses caras e me manda